Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Na palavra de hoje vamos ver algo que é muito sério em nossas vidas, que devemos olhar para o nosso presente, não ficar olhando para o passado. Tem muitas pessoas com a vida totalmente travada porque ela não vive o presente, ela vive no passado. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 19, versículo 23 ao 26. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aquela mulher, ela teve Deus deu uma chance para Ló e sua família. Para quem conhece a palavra de Deus já sabe essa história. Para quem não conhece, Ló, ele foi salvo por causa de Abraão. Abraão orou a Deus e pediu para que salvasse o seu sobrinho e sua família, que ele amava tanto. E Deus, por causa da desobediência do povo em Sodoma e Gomorra, ele destruiu aquelas cidades. E Ló estava lá com a sua família. Mas o anjo do Senhor apareceu para Ló e falou para ele sair logo daquele lugar, que ia haver uma destruição. E que ele só poderia começar a destruir quando Ló e sua família saíssem. E ele falou que não era para olhar para trás. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. O anjo falou para Ló, que pediu para ficar numa cidade pequena, numa cidade próximo aonde eles estavam. E ele falou que quando saísse, o anjo falou que quando saísse não era para olhar para trás. Mas a mulher de Ló, com sua curiosidade, e com certeza ela deveria ter pessoas que ela amava naquele lugar, deveria ter pessoas que ela se preocupou e ela quis olhar para trás. E ela se transformou em uma estátua de sal. E ela ficou no caminho. A Ló e as filhas seguiram seu caminho. Então, isso acontece com muitas pessoas hoje em dia que ficam presas no passado. Nós não, graças a Deus, nós temos boa memória. Nós não vamos ter amnésia, esse tipo de coisa. Não é que a gente esqueça do que aconteceu conosco no passado. O passado serve para testemunhos, para dizer, para a glória de Deus. Aquele passado, ele serviu de testemunho para Ló e para as filhas, para a família dele, para Abraão, do que Deus fez, mas não para que a pessoa fique olhando para ele, que fique parada, que fique apegada às coisas do passado. Quando eu falo do meu passado aqui no canal, é dando testemunho, geralmente algo que a gente vê que, para a glória de Deus, um testemunho você não pode deixar de dar. Você falar, olha, aconteceu isso na minha vida, Deus operou grandemente na minha vida e olha como eu estou hoje. Ele me deu livramento. Olha, eu estou passando por isso hoje, mas amanhã eu sei que eu vou dar um grande testemunho. E assim por diante. As coisas ruins, elas servem de testemunho. E as coisas boas, como diz na palavra de Deus, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, honesto, justo,
puro, amável e de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, que prevaleça e esteja acima de qualquer outro pensamento em minha mente. Isso que devemos pedir a Deus. Isso que devemos pedir, porque tudo que for bom, você viveu algo bom, você lembra de coisas boas, aí você vai aplicar melhor no dia de hoje. Como que a gente aprende a ter uma vida melhor? Como que a gente coloca a palavra de Deus em prática em nossas vidas para a gente sempre ter bom êxito para a glória de Deus? Aquilo que foi bom, eu vou trazer dentro do meu coração e algumas vezes eu vou poder falar, porque é bom falar de coisas boas, é bom falar de momentos bons. Se você viveu momentos bons na sua infância, quando você lembra do sabor de um alimento, de uma avó, de uma tia, de sua mãe, do cheirinho da comida da casa, essas coisas, elas trazem coisas boas, bom ânimo na sua mente, às vezes um doce. Quem nunca comeu um doce de leite feito em casa? Aquela maravilha. Alguém fica lá mexendo o tempo inteiro. Eu já fiz várias vezes doce de leite em casa, porque eu lembrava do sabor do doce de leite que a minha mãe fazia. Essas coisas nos dá prazer, nos dá vida. Isso é família. Aquilo que te faz feliz, aquilo que você pode apresentar para a sua família hoje. Não só aquelas coisas que a gente compra pronto, já tudo pronto, mas algo que você um dia, no final de semana, você que trabalha muito, você que tem uma vida tão corrida e de repente você faz algo gostoso para você e para a sua família que você comia no passado. Isso é bom, isso valoriza as nossas origens, as coisas boas. Agora, viver preso no passado, pensando em coisas ruins que fizeram, que muitas pessoas atrapalharam o seu progresso, a sua vida profissional, que pessoas que amaldiçoaram, que fizeram coisas erradas, isso vai sendo um padrão repetitivo para que o inimigo use outras pessoas para fazer a mesma coisa. Por isso que tem pessoas que passam o tempo todo com algo na mente. Você conhece alguém que ela tem um jeito de não esquecer, de ficar martelando em algo que ela gosta de falar de outras pessoas, ela gosta de amaldiçoar a vida de outras pessoas e fala: essa pessoa me fez isso, ela vai pagar, ela vai sofrer, ela vai se arrepender, ela vai isso, ela vai aquilo, e ela não sai daquele lugar. O lugar na mente dela é uma mente perversa, que só pensa em vingança, só pensa em coisas ruins. A outra pessoa está lá vivendo a vida dela, nem lembra que essa pessoa existe, e essa pessoa está lá remoendo o mal dentro dela, querendo que outras pessoas tenham raiva, porque ela não suporta, porque a outra não parou, a vida da outra não parou, a vida da outra continuou, ela não lembra mais do passado. Se ela fez coisa errada, ela já pediu perdão a Deus e ela tocou a vida dela. Nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas coloque pensamentos ruins em nossas mentes. Nós temos que ter uma vida livre e aproveitar o presente. A vida passa muito rápido. 100 anos para uma pessoa passa muito rápido. Imagine, não é todo mundo que chega aos 100 anos. E chegar aos 100 anos é bom para quem chega com saúde, com vigor. Você já viu aquelas poucas pessoas que às vezes aparecem numa reportagem, que estão com a mente boa, fazendo tudo e tem mais de 100 anos. Então, esse é um presente de Deus. O nosso presente é hoje. Deus todos os dias nos dá uma nova chance, um tempo novo para viver, e Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós, para que a gente não tenha surpresas ruins no caminho. Isaías capítulo 45, versículo 2 e 3.
eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome, chama você e chama a mim. Hoje é um novo dia, um tempo de aproveitamento, um tempo de olhar para os céus e agradecer, porque Deus irá diante de nós e Ele endireitará os nossos caminhos. Ele fala: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Aquilo que era para dar errado dá certo, porque a gente não vai sair dos trilhos, porque Deus está conosco. Deus envia anjos poderosos para nos proteger e quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. Aquilo que estava travado, Deus destrava. As portas que estavam fechadas, Deus abre. E Ele dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. As coisas que vêm do alto, elas são mais valorosas do que as que estão aqui na terra. Quer ser uma pessoa rica? Peça a Deus as riquezas da palavra de Deus, a sabedoria, o entendimento da sua palavra e o discernimento espiritual. Porque com discernimento espiritual você vai se afastar de tudo que é mal, de toda armadilha. Quando alguém vai com a falinha mansa para o seu lado, querendo te enganar, Deus te mostra se aquela palavra, se aquela pessoa é uma pessoa enviada por Deus ou se ela é mal intencionada. E a sabedoria, quem tem a sabedoria tem o temor do Senhor. Não vai fazer coisa errada, vai fazer o que agrada a Deus. O que agrada a Deus traz as bênçãos da obediência. Aí tudo que é seu é abençoado. E você está vivendo e saboreando o momento, o presente. Sabe aquele doce de leite que eu dei um exemplo? Que você comeu no passado e que agora você fez um doce de leite. Imagine você comendo esse doce de leite, você trazendo à sua memória boas lembranças e ainda apresentando, dando para outras pessoas aquele doce de leite para que a vida dessas pessoas se alegrem, se animem. É isso que precisamos fazer hoje, no dia de hoje, viver o hoje com doçura, apresentar coisas boas para quem está do nosso lado e deixar o passado para trás. As coisas ruins se foram. Aquilo não volta mais em nome do Senhor Jesus. E coisas boas, Deus tem mais para te dar. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ele está te chamando hoje pelo nome. Você, homem, você, mulher, que está escutando esta oração, toma posse das bênçãos de Deus, dos caminhos abertos, das portas de bronze que o Senhor está despedaçando e tirando as trancas de ferro. Olha, meu irmão, minha irmã, é muito bom a gente aproveitar o dia de hoje, a gente olhar para as coisas boas, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, que tome conta das nossas mentes, para que o negativismo não tome conta, para que a pessoa não se torne uma pessoa com a vida travada, porque tudo que a pessoa está pensando, ela acaba falando. Então, quando você está pensando coisas boas, você fala coisas boas e a tua vida anda, ela tem prosperidade, ela tem destino, porque Deus traçou destinos para as nossas vidas, mas muitas pessoas, elas saem fora dos caminhos de Deus, como aquela mulher, ela recebeu uma ordem de Deus, não olhe para trás, mas ela olhou. Hoje Deus está falando para todos nós, para que a gente não olhe para trás, olhe para frente, porque eu endireitarei, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Olha que bênção, não estamos sós nesse mundo.
Deus está conosco, está indo à nossa frente, endireitando os nossos caminhos tortuosos. Aquilo que era para ser um caminho, imagine, uma estrada cheia de buraco, cheia de desnível, e o perigo da pessoa ir naquele caminho e cair num buraco, cair de uma ribanceira, como se fala, e Deus vai à frente, alinhando tudo para que os nossos caminhos sejam retos, para que a gente não caia em nenhuma armadilha, para que não tenha nada torto em nossos caminhos. Olha a bênção de hoje, os teus caminhos liderados por aquele que é Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Então confia nele, para que as promessas de Deus, para que você viva as promessas de Deus e não fique presa no passado. Vamos orar para que toda palavra negativa caia por terra e que a gente viva o presente e aproveite a nossa vida, porque temos um futuro, porque Deus vai adiante de nós. Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Ele está endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro e nos dando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibamos que Ele é o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, que nos chama pelo nome. Olha que poder que tem o nosso Deus. Ele conhece todos os seus filhos. Ore comigo, eu vou fazer essa oração devagar. Ore comigo. Toda palavra negativa, todo padrão repetitivo que tenta me atrasar, todo plano oculto das trevas destinado a atrasar o meu progresso ou roubar a minha paz, está sendo neutralizado agora. Eu e a minha família viveremos os planos que o Senhor escreveu a nosso respeito, planos de paz e de fazer prosperar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ore comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo também o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Protege, Senhor, os necessitados de um socorro neste momento. Protege as nossas crianças, os idosos e os animais. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.